Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Jornal do Médio Vale. E hoje nós estamos recebendo a visita aqui em nosso estúdio do deputado estadual Vicente Carro Preso, que chega agora em busca da reeleição pelo PSDB. Tudo bem, Vicente? Seja bem-vindo ao Jornal do Médio Vale. Tudo bom, Amanda? Estamos aqui a postos para ouvir as perguntas, respondê-las e se colocar mais uma vez à disposição do eleitor de Santa Catarina, em especial aqui do Médio Vale, especificamente da cidade de Timbó, talvez uma das cidades mais bonitas e mais bem organizadas do Estado. Candidato, você cumpre atualmente um mandato na Alesc, né? E é um representante de Jaraguá do Sul, onde o senhor reside atualmente, né? Mas poderia fazer um balanço, então, das atividades realizadas dentro da Alesc? Olha, eu sou o único médico da Alesc, o único, e eu tenho desenvolvido muitas ações na área da saúde, principalmente no quesito de manutenção dos hospitais filantrópicos. Eu fui secretário de Estado da Saúde e, naquela época, era uma dificuldade grande para dirigentes hospitalares e, enfim, todos iam em busca e com o chapéu na mão para receberem o auxílio do Estado em relação à rede filantrópica de hospitais. Pra você ter uma ideia, 70% dos pacientes da clientela SUS é atendida pelos hospitais filantrópicos. A exemplo aqui do OASI de Timbó. Isso estava criando um problema sério, então, na época, éramos em 5 médicos na Assembleia e foi aprovada a política hospitalar catarinense, que só vingou agora em 2019 e começou a ser pago em 20 e 21 e, no final de 21, foi reajustada. Então, muitos hospitais estão recebendo uma quantia razoável para poderem manter as suas portas abertas e inclusive, ampliar a qualidade dos seus serviços. Eu acho que essa foi uma das grandes bandeiras que eu defendi. Fora isso, eu sou presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, que defende os direitos delas. Quase 20% da nossa população do Estado tem algum grau de deficiência, então é muita gente. O que a gente faz ali? A gente faz uma divulgação muito grande dos aspectos, por exemplo, de dificuldade de aprendizado. Tem muitas crianças que não aprendem direito ou que realmente têm deficiência mental, intelectual, ou outros tipos de problema, como o autismo, que é uma situação, o transtorno do espectro autista, que vem preocupando muitas famílias, muitas escolas, muitos profissionais de saúde, e esse é um assunto que a gente se debruçou. Para você ter uma ideia, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência reuniu mais de 70 mil pessoas em grandes eventos, em pequenos eventos, virtual ou presencialmente. A segunda comissão que mais reuniu foi a educação, com um pouco mais de 7 mil pessoas. Então, realmente é um trabalho muito grande, uma dedicação acentuada que nós temos que fazer continuamente, porque os desafios eles se apresentam. Então, acho que foram 2 grandes vitórias, né? E, fora isso, a época da pandemia, onde nós tínhamos que aprender, ou seja, trocar roda com o carro andando, não uma vez, mas inúmeras vezes, em razão de que muitas situações da pandemia a gente não conhecia direito o perfil desse vírus e todos os estragos, as consequências que ele poderia trazer para a nossa população. Então, foram 4 anos muito trabalhados. E essa é uma satisfação que eu tive de poder contribuir com a sociedade catarinense. Candidato, e quais foram as principais motivações que te fizeram a colocar novamente o seu nome à disposição a deputado estadual? Acho que a continuidade de algumas obras de estrutura grande espalhadas no Estado, sobretudo a ligação entre Guaramirim e Jaraguá da BR-280, a ligação entre Jaraguá do Sul e Pomerode, e são todas obras que foram contempladas pelo governador Moisés, pelo governo do Estado, e teve uma participação praticamente direta, isolada, minha. Então, são obras estruturantes realmente importantes que têm que ser acompanhadas, né?
Porque o pessoal pensa assim, é só o governo que faz isso. Não. Tudo passa, muita coisa passa pelo gabinete de um deputado para cobrança de rapidez e tem vários problemas que acontecem e nós temos que estar em cima. A segunda é a condição de saúde. Eu, como único médico da Assembleia, eu tenho uma responsabilidade muito grande de prover a população, de criar mecanismos ou incentivar a melhoria do atendimento das pessoas, principalmente no quesito de cirurgias eletivas, da demanda muito grande que existe da saúde, que é essa consequência também da pandemia, quando era proibido usar anestésicos em razão da necessidade das UTIs, né, das pessoas com Covid e Covid grave, e isso tudo ficou agora, vamos dizer assim, de uma maneira muito grande e acumulada. São mais de 100 mil cirurgias, fora as que vêm, fora as que tinham antes. Então, é realmente um desafio muito grande. E dar condições gerais de melhoria da saúde, né? Todos os cantos de Santa Catarina têm assuntos a serem debatidos. O acesso, principalmente, das pessoas a todos os níveis de saúde. Esse é o maior desafio que eu tenho e isso que eu tenho me debruçado muito. Candidato, e o senhor é médico neurologista, então, especialista, e já atua na profissão já há muitos anos, né? E também já conhece os hospitais da região, conhece também as realidades da população, né, e desses hospitais. Mas e essa sua experiência, você acha que é um diferencial para você? Olha, sem dúvida. Querendo ou não, nós acabamos virando nesses últimos anos aí, vamos dizer assim, uma referência nos debates, quando se mergulhava na questão de atendimento médico e hospitalar, dos assuntos em geral de saúde, pelo nosso conhecimento. Eu sou formado já desde 1979, fui médico do Ministério da Saúde, aposentado, onde que nós desenvolvemos não apenas o atendimento em si das pessoas, mas também da vigilância epidemiológica, ou seja, do controle de casos de doenças infecto-contagiosas e outras situações. Então, é um conhecimento bastante intenso e vasto e amplo, que contribui, sim, com o conhecimento da gente acumulado para o debate dessas situações. Então, são assuntos, por exemplo, da deficiência mental. O neurologista lida no seu dia a dia com isso. E com 33 anos de médico voluntário da PAI de Jaraguá do Sul, você tem uma condição de ter vivido o dia a dia, não apenas da medicina em si, mas do que vivem os profissionais que atendem essas pessoas com deficiência e também dos pais, que são os que mais sofrem com as crianças com alguma dificuldade escolar. Então, a educação especial é um desafio, e essa é uma vertente assim que eu me acho extremamente bem preparado para poder contribuir com os debates na Assembleia e também fora da Assembleia. Candidato, e quais são as principais bandeiras e propostas que o senhor vai defender caso você seja eleito novamente? Olha, como eu disse, tem muita coisa que ainda não terminou. Tem muitos debates que eu gostaria de participar, principalmente na área da saúde, na inovação tecnológica, ou seja, me fascina, por exemplo, um centro de inovação e ver a possibilidade de que você prover, através de emendas, esses centros de inovação, por exemplo, com 15, 20 mil reais, você pode estar formando um milionário, né? O desenvolvimento de alguns softwares, de alguns mecanismos de economia ou de produção até de novas tecnologias, é extremamente importante que alguém veja isso com carinho. E eu acho que não é o futuro, é o presente que nós temos que nos debruçar para fazer uma educação profissionalizante e condições das pessoas realmente poderem se manter, poderem desenvolver e terem um lugar ao sol. Sem sombra de dúvida, a condição de acesso à saúde, como eu já falei, é o grande desafio. Eu tenho um carinho muito grande pela ideia, né, de fazer cada vez mais
uma divulgação dos direitos que as pessoas têm na saúde, a defesa da ciência, que muitas vezes, nesses últimos tempos, aí foi relativizada, algo que não foi uma coisa boa, mas eu acho que esses são os grandes desafios. Continuar a ver as obras que a gente deixou iniciado, que solicitou para o governo, e também os grandes programas de defesa das pessoas com deficiência e da saúde em si. Candidato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal do Médio Vale. Nosso tempo é curtinho, né? Mas deixamos um espaço aberto para o senhor falar com os nossos eleitores. Pois é, gente. De alguma maneira as pessoas vão ter que escolher, né? Aqui está uma das opções para deputado estadual, para compor a Assembleia. Acho que eu tenho, nesses 8 últimos anos, uma condição muito grande de participação, raras faltas, uma dedicação muito grande aos temas, também ao desenvolvimento de parcerias com o governo e vários hospitais sendo beneficiados, vários locais, e eu gostaria de poder contar com a sua ajuda e o voto no 45999 para a gente poder continuar esse grande trabalho. Tá bom, gente? Um grande abraço e vamos para o estouro. Obrigada mais uma vez e obrigado para você que também nos acompanhou nessa entrevista. Até mais.